Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho a trigonometria no triângulo retângulo, fazendo a revisão de alguns conceitos teóricos básicos e depois nós iremos resolver alguns exercícios. Nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa vai ter medida A e os catetos medidas B e C. Esse ângulo agudo vai se chamar alfa e esse outro ângulo vai se chamar beta. Como é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Alfa e beta, eles somam 90 graus. Alfa mais beta somam 90 graus. Portanto, são ângulos complementares. Eu tenho três lados, A, B e C, e três ângulos, alfa, beta e o nosso ângulo reto. Quando queremos relacionar lados de um triângulo com ângulos desse triângulo, estamos trabalhando com trigonometria. Três razões trigonométricas básicas que iremos ver hoje: seno, cosseno e tangente. O que seria o seno? Seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo que eu estou trabalhando pela hipotenusa. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo que eu estou trabalhando pela hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto ao ângulo que eu estou trabalhando pelo cateto adjacente. Nesse nosso triângulo aqui do exemplo, olhando o ângulo alfa, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto a ele, então é B sobre a hipotenusa, que é A. Vou colocar aqui B sobre A. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é C sobre A. E tangente ao cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo alfa, então é B sobre C. Então aqui, ó, B sobre C. Agora, partindo do ângulo beta, seno do ângulo beta, cateto oposto, no caso é C, sobre a hipotenusa, que é A. Cosseno, cateto adjacente, então no caso é B, sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente ao ângulo beta, então cateto oposto ao ângulo beta, sobre o cateto adjacente. Então nós temos C sobre B. Dois fatos importantes. Primeiro, ângulos complementares. Se alfa e beta somam 90 graus, então o seno do ângulo alfa vai ser igual ao cosseno do ângulo beta. Veja, aqui no nosso exemplo, seno do ângulo alfa, B sobre A. E cosseno do ângulo beta é B sobre A também. Cosseno do ângulo alfa é C sobre A. E seno do ângulo beta é C sobre A. A palavra cosseno já diz isso pra gente. Cosseno é o seno do complementar. E para tangente, se alfa e beta são ângulos complementares, então a tangente do ângulo alfa é igual ao inverso da tangente do ângulo beta. Veja, alfa e beta, tangente do ângulo alfa é B sobre A. Tangente do ângulo beta, basta eu inverter aqui, ó, é C sobre B, pois alfa e beta são ângulos complementares. Quando nós trabalhamos com a trigonometria no triângulo retângulo, aparecem alguns arcos que a gente chama de arcos notáveis, que é o 30 graus, 45 graus e 60 graus. Nós chamamos de arcos notáveis pelo fato de serem fáceis de provar o seno, cosseno e tangente usando algumas figuras geométricas. Vamos fazer isso para o caso do 30 graus e dos 60 graus usando o triângulo equilátero. Como é um triângulo equilátero, todos os lados medem A. Aqui a altura desse triângulo equilátero coincide com a mediana, então aqui vai ser A sobre 2 e A sobre 2. E agora falando sobre os ângulos, cada ângulo mede 60 graus cada ângulo interno, e a altura também é bissetriz, então aqui nós temos 30 graus. Destacando esse triângulo retângulo aqui, então eu tenho A sobre 2, e a altura, ou esse cateto, eu ainda não sei. Para isso eu vou calcular
esse cateto usando o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Estou calculando o valor de h. A sobre 2 ao quadrado é a ao quadrado sobre 4, mais h ao quadrado. Vou isolar h ao quadrado, então, a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre o número 1 e 4, que é o número 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes a ao quadrado, dá 4 ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, então a ao quadrado. Bom, então h ao quadrado é igual a 3a ao quadrado sobre 4. Logo, o nosso h é mais ou menos raiz quadrada de 3a ao quadrado sobre 4. Como h é um número positivo, pois é uma medida, então h vale raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de 3 permanece, e raiz quadrada do número 4 é 2. Logo, esse cateto que eu queria calcular vale a raiz de 3 sobre 2. E eu vou usar esse triângulo para calcular o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e de 60 graus. Vamos começar com o seno de 60 graus. Seno de 60 graus, observando esse triângulo, esqueci de colocar aqui 60 graus, aqui é 30 graus, seno de 60, cateto oposto pela hipotenusa, então seria a raiz de 3 sobre 2, dividido, esse é o cateto oposto, hipotenusa é a. Vou colocar o número 1 aqui embaixo, multiplicação dos extremos, a raiz de 3 sobre 2a. A simplifica com a, então eu tenho que seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Vou colocar aqui na tabelinha, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, seno de 60 é igual a cosseno de 30. Então, também raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos para o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente ao ângulo de 60 graus pela hipotenusa, que é a. Novamente, colocando o número 1 aqui, multiplicação dos extremos, pelo produto dos meios, então eu tenho que é meio. Logo, o cosseno de 60 é meio, então o seno de 30 também é meio. Agora vamos para a tangente de 60 graus. Razão entre o cateto oposto, 60 graus, então raiz de 3 sobre 2, pelo cateto adjacente aos 60 graus. Vou multiplicar aqui os extremos, então 2a raiz de 3 sobre 2a. 2a simplifica com 2a, então eu tenho que a tangente de 60 graus é a raiz de 3, está aqui na tabelinha já. Vamos agora para a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus, como 30 e 60 são ângulos complementares, eu vou pegar a tangente de 60 graus e vou inverter. É 1 sobre raiz de 3. Vou racionalizar, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Aí eu fico com raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Portanto, eu preenchi a tabelinha com seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 graus. Eu deixo como exercício para vocês calcularem seno, cosseno e tangente de 45 graus,
Para isso, vocês irão usar o quadrado, traça a diagonal do quadrado, calcula a diagonal do quadrado e depois determina o valor de seno, cosseno e tangente de 45 graus. O resultado será raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Agora, para a gente terminar, vamos preencher uma nova tabela com os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então, seno e cosseno primeiro. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz menos 1. Agora, para tangente, nós temos 3, 1, 3, tangente de 30 divide por 3, raiz menos 1. Agora nós iremos resolver alguns exercícios de trigonometria no triângulo retângulo.